Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Novak Djokovic, né? E também sobre o Big Three em geral, porque assim, eu tô vendo muitas reações, obviamente, a essa vitória que ele teve hoje contra o Jannik Sinner, esse jogo espetacular que ele fez, né? Levou um monte de gente, incluindo eu às lágrimas, né? E assim, foi realmente um capítulo especial na carreira dele e muita gente considera uma das maiores vitórias dele, né? Eu posso até fazer um vídeo aqui se vocês acham, né, que é uma das maiores vitórias ou não, que isso vira um debate interessante. Pelo contexto, acho difícil não colocar lá entre as melhores que ele já teve. Mas eu vejo muita gente comentando, até páginas grandes, falando assim, que se ele ganhar do Alcaraz, ele se torna oficialmente o GOAT, né? Greatest of all time, né? GOAT, inclusive, é bode, né? Mas a questão é que, assim, aí virou meio que analogia, né, pro melhor da história, Greatest of All Time, né? Ele será o maior de todos os tempos se ganhar do Alcaraz, porque ele teria ganhado um Grand Slam em sequência de Sinner e Alcaraz. Mas, assim, isso pra mim é um extra para alguém que para mim já é o maior. Eu não consigo aceitar mais esse debate do maior da história. O melhor, a gente pode até entrar no debate. Porque assim, o Federer teve um auge absurdo, né? Tipo assim, o Federer nos anos 2000 era um negócio surreal. A gente teve também períodos do Nadal que foram extraordinários, né? E ao mesmo tempo por Djokovic, né? 2011, o ano incrível dele, 2015 nem se fale, né? Então assim, esse negócio de quem é o melhor, quem teve o maior pináculo de tênis na história, é um debate muito válido, né? Agora, o maior, quem conquistou mais na carreira, né? Quem deixa o legado maior, é o Djokovic. Eu acho que é o Djokovic, porque assim, a gente fica muito no e se em relação ao Rafael Nadal por causa das lesões, né? Ele se machucou muito, perdeu muitas chances de disputar certos grandes lãs, etc. Mas também é o e se, não tem garantia de que ele ia ganhar todos os grandes lãs que ele faltou, etc. E assim, essa questão da condição física dele conta, disponibilidade e qualidade, né? E a gente tem o Federer, né? E o Roger Federer, assim, todo mundo usa muito da plasticidade, ele foi realmente o tenista mais bonito de se ver jogar na história do tênis, né? Não tinha nada que ele fizesse no jogo dele que era feio. Toda a mecânica dele era fluida, bem feita, né? Extremamente eficaz, sempre tinha um golpe pro momento certo. O talento do Federer é inquestionável. Mas, né? O Federer, em termos de mental, é o mais fraco dos três, né? O Djokovic perdeu os 4 jogos tendo um match point a favor, Nadal 8, o Federer 29. Então, assim, esse é o tipo de coisa que você vê ali que na hora H, né, contra esses jogadores, né, o Federer às vezes ele duvidava mais, né? Não à toa ele perde o confronto direto para os dois, né? Tá 24-16 pro Nadal, 27-23 pro Djokovic, né? Até curioso quanto o Djokovic é mais próximo, mas aí também tem muito a ver com o encaixe de jogo, né? Mas é que sim, se as pessoas não consideram o Djokovic o maior, né, o cara que de maior grandeza, eu acho que é pura birra hoje. Porque assim, você pode não gostar do cara, né? Mas falar que ele não é o maior, tipo, gente, ele tem mais grandes lãs. Ele ganhou todos os grandes lãs pelo menos 3 vezes. Ele conseguiu ganhar todos os Masters 1000, pelo menos 2 vezes. Tipo, ninguém além dele ganhou todos os Masters 1000. E ele fez isso 2 vezes. Ele é o recordista de títulos de Masters 1000. Tem 40. 40. O Sinner e o Alcaraz acho que ainda não tem 10. E assim, no ritmo que eles estão vindo atualmente, não alcançam, né? Vale lembrar isso. Aí a gente vai pontuando mais coisas sobre isso, né? Tipo, aí você vê ali, o Djokovic tem 7 ATP Finals. 7! Assim, o Federer teve 6, já foi impressionante. O Nadal não tem nenhum. O Djokovic já foi campeão olímpico. Então, assim, o Djokovic, como já disse, teve confronto direto positivo contra os dois, 31-29 contra o Nadal, 27-23 contra o Federer. E, assim, tem mais de 100 títulos, né? Tudo bem que se for olhar o Federer tem mais, mas é porque tem mais 250 e ATP 500, né? E o Djokovic é o que tem mais semanas como número 1. Então, assim, você pode não ser o fã do cara, mas negar que o cara é o maior da história? E assim, pode ser que alguém supere. Recordes estão ali para serem quebrados. Por mais impressionantes que os recordes do Djokovic seja, às vezes o Alcaraz ou o Sinner podem superar, né? Não vai ser também rápido, né? Vai demorar um pouquinho, né? Mas a questão é, eles têm um potencial para isso. São jovens, são talentosos, né? E ao mesmo tempo você para pra pensar ali, né? Tipo, em algum momento vai surgir alguém tão dominante, etc, né? Igual a Fórmula 1, né? Não teve o Schumacher fazendo aqueles números absurdos. Quando ele aposentou pela primeira vez na Ferrari, o número de vitórias dele era 91. Somando o segundo e o terceiro maior vencedor, que eram Prost e Senna, dava 92. Esse era o nível que o Schumacher chegou. Aí você pensa, pô, 91 vitórias, alguém vai alcançar esse recorde?
E olha, não demorou tanto assim se a gente parar pra pensar, né? O cara que quebrou esse recorde, o Lewis Hamilton, ele começou a correr no ano seguinte. Então, assim, não dá pra gente cravar que esses números vão continuar pela história toda, né? Tipo, não, eu acho que em algum momento um ou outro recorde vai acabar caindo eventualmente, né? Mas a verdade é que, assim, no momento atual, acho que é inquestionável que o Djokovic é o maior. Se é o melhor, vai para definir, para o critério subjetivo de cada um. Para mim, ele é o melhor e o maior. Eu acho que assim, é a versatilidade técnica, a versatilidade de superfícies também, não tinha superfície ruim pro Djokovic, né? O Federer tinha muita dificuldade no saibro, o Nadal é a mesma coisa pra grama, né? E o Djokovic não tinha superfície ruim. No ator ele ganhou mais de 100 jogos nos três superfícies, nesses três grandes slams, Australian Open, Roland Garros e Wimbledon. É o único a fazer isso, né? E aí, você também tem a questão do Djokovic, como ele, a longevidade dele é impressionante. Os três foram muito longevos, né? Mas a do Djokovic é muito surreal, né? Tanto é que ele tá em 17 finais de Grand Slam pós 30 anos de idade. O Nadal, o segundo colocado, com 10. Então, assim, 17 finais de Grand Slam. O cara tem 38 finais de Grand Slam. O segundo tenista com mais finais é o Federer com 31. Então, assim, é impressionante a carreira que o Djokovic conseguiu construir. Ela é surreal, né? Tipo, são números atrás de números, consistência atrás de consistência, né? E pra mim, assim, o cara hoje é o grande símbolo do tênis, né? Tipo, mais que você tenha hoje as estrelas novas, Alcaraz e Sinner, né? Não tem como você desvincular o esporte do nome da figura do Novak Djokovic, né? E a verdade é que, assim, o que ele construiu como legado e como ele ajudou a moldar uma nova geração de tênis batendo open stance, né? Tipo, isso aí foi muito do Djokovic, né? Nadal e Federer não faziam isso, né? O Nadal até fazia um pouquinho mais, né? Então dá pra ser justo aqui com o Nadal, né? Mas a questão é, o Djokovic era o cara, né? Fez o backhand open stance, revolucionou essa maneira de bater backhand, né? E ele trouxe assim um aperfeiçoamento técnico de um passado da carreira dele que é surreal. Eu acho que ele também vira aquela imagem assim do atleta, assim, o profissionalismo ideal, né? Tipo, porque ele não era o cara mais talentoso dos três, mas assim, ele era o mais determinado, mais esforçado, o cara que procurou mais, mudou alimentação, mudou dieta. Até tem a história fantástica da final contra o Nadal no Australian Open, que ele ganhou em 5 horas e 53, que o presente que ele pediu para a comissão técnica dele foi comer um quadradinho de chocolate, porque ele não comia chocolate há mais de 3 anos ou coisa assim, e esse foi a recompensa que ele teve depois de 6 horas de tênis brutal, né? O que ele se permitiu dar. Então, assim, o Djokovic é esse tipo de cara, né? Tipo, é um cara que a determinação dele por vencer, né? Tipo, nunca acabou, essa chama pela vitória nunca apagou e tá vivo até hoje. Tá na toa e tá na final, né? Tipo, a questão que a gente coloca é, ganhar ou não do Alcaraz vai mudar o quê? Assim, porque no final, tipo, a gente esperaria ele nessa final? Alguém realmente olhar pra início do torneio e falou: Djokovic vai estar na final? Muita gente já achou que ele não fazer o preparatório já era um problema, que ele não ia chegar tão bem, etc, né? Óbvio, ele teve seu pouquinho de sorte, o Menzies não jogou, o Musetti machucou a virilha, né? Mas, assim, o Sinner teve sorte em Wimbledon ano passado e o título dele vai contar. Entende? Ele conta, não é porque o Dimitrov tava 2-0 e machucou daquele jeito, né? Que, assim, o Sinner, aquele título não conta. Ele teve o mérito nas rodadas seguintes de ir lá e ganhar. Então, assim, faz parte, o esporte é assim, você aproveita as oportunidades que passam, né? E no final, ele foi contra o Sinner, precisando elevar o nível, levou e ganhou. Então, pra mim, assim, o Djokovic é um extra, tudo que ele faz agora pro fim da carreira. Se ele vai ganhar mais títulos de Masters 1000, de Grand Slam, é bacana demais. Eu acho muito legal, mas a questão que a gente coloca é, ele não precisa provar pra gente mais vezes que ele é o maior da história. Ele já fez isso. Entende? Ah, mas se ele tiver um fim de carreira melancólico, porque tem gente que tem medo de dizer e chegar no final de carreira e não estiver ganhando de ninguém. Bem, não vai ser tão diferente do Federer e do Nadal, né? A temporada de despedida do Federer não foi legal, né? Ele até foi às quartas de final em Wimbledon, mas tudo isso para levar um 7-6, 6-3, 6-0. O último set do Federer como profissional é levando um pneu do Hubert Hurkacz, né? Tipo, eu não vou, o jogo de duplas com o Nadal na Liver Cup é outra história, né? E aí, assim, o Nadal, ele fez um final de carreira também que foi muito aquém, né? Tipo, o nível do Nadal, né? Tipo, a partida que aposentou ele foi aquela contra o McDonald no Australian Open, né? Porque, assim, ele piorou a lesão durante o jogo, se recusou a desistir, o que poderia ser um tratamento de uma semana virou de 2 anos.
E aí, não, virou um ano, quer dizer, né? E o ano parado fez muito mal pro Nadal, ficou muito nítido isso. Então, o Rafael Nadal, ele acabou se prejudicando muito por causa disso, né? E o ano de despedida dele foi triste. Eu falo com, assim, com tranquilidade aqui, o único torneio que foi legal de ver o Nadal, dois, eu vou colocar. Eu gostei de ver ele no primeiro torneio do ano em Brisbane e o torneio dele lá em Madrid, porque ele conseguiu ir até relativamente longe, mas ainda assim, né, tipo, não era a mesma coisa. Ele ganhou do Deminal, a gente viu a alegria dele, era legal ver o Nadal alegre, mas de resto, ver ele no ano, assim, foi bem triste porque eu lembrava do que o Nadal fazia em quadra, né, tipo, então, a questão é, se ele vai ter um fim glorioso ou não de carreira, isso a gente vai ver no futuro. Por enquanto, ele ainda é uma pedra no sapato dos atuais tenistas que brigam por grandes títulos e tá aí, né, pode ter a chance de ganhar o 25º no domingo, né, por mais que a gente possa colocar o Alcaraz favorito, mas eu acho que esse jogo é pra ensinar. Não subestima-se Novak Djokovic, né? Ganhou do Sinner esse ano e ano passado ganhou do Alcaraz. Vai lembrar isso, né? E é tipo assim, ele já provou que sabe ganhar do Alcaraz em Grand Slam. Se vai fazer isso na próxima partida, a gente vai ver no domingo, né? Mas pra mim é isso. O debate de melhor da história, tipo, ele pode até ser aberto, embora pra mim o Djokovic é o melhor. Agora, o debate de maior não deveria existir. Porque assim, é o que tem mais títulos, melhor confronto direto, é o que ganhou mais, é o que é mais versátil, entende? É o maior tenista da história. E assim, no futuro, o Sinner e o Alcaraz podem acabar superando? Talvez. Mas isso aí a gente vai demorar ainda para ver, eles alcançando os números do Djokovic, etc. Por enquanto, esse tempo não chega, né? Tipo assim, de ver alguém superando os números, a grandeza do cara, o Djokovic é o maior. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.